E nesse momento da compra, não compra, foi assim, uma certa angústia, tá, do ponto de vista, financeiro, porque as coisas estavam todas investidas, aí Uhum. surge a oportunidade. Aí, ai meu Deus, desinveste tudo, putz, mas vai sair algumas coisas, Hã. mas, é meu sonho, é a oportunidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Nexus. Novamente, num ambiente diferente, a gente está se acostumando já a gravar aqui com fora do nosso estúdio. Talvez fique uma ideia aí para a gente manter na produção do podcast. Estamos aqui em São Paulo novamente, né, Giovana? Fazendo valer a nossa viagem, né? Lógico, com a doutora Daphne Leidman. Obrigado. Obrigada eu pelo convite, estou super honrado. Bem-vindos à minha casa, literalmente, eu moro aqui, e é um prazer conversar com vocês. Joia. A doutora que trabalha, né, no mercado de medicina vascular, obviamente uma empreendedora na área, né? E então vamos bater um papo aqui sobre investimentos, sobre medicina e aprender um pouquinho aqui com a doutora. Antes de tudo, deixa eu dar os meus recados, porque senão na hora que eu voltar para Maringá eu apanho do meu diretor lá, né? Então, Ângelo, lá vai os recadinhos do YouTube, né? Se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o teu like, tá? É uma forma para a gente entender como que esse conteúdo está chegando e também para o YouTube levar para mais pessoas. Se você tiver em qualquer outra plataforma de streaming de áudio, Spotify, Deezer, Apple, seja lá qual for, também compartilhe o episódio com pessoas que possam se beneficiar dele. E nos acompanhe nas redes sociais, através do @sacreinvestimentos, com S no final. Você vai ter bastante conteúdo por lá também. Qualquer momento, se você tiver dúvida, um comentário, deixe aqui para nós. E claro, assim como a doutora é a nossa cliente, seja nosso cliente. Abra uma conta conosco aqui com a Sacre, junto ao BTG Pactual. Eu sempre gosto de lembrar o seguinte, se você já tem uma conta no BTG, você já tem uma assessoria. Talvez você não esteja recebendo serviço diretamente. Então, procure a Sacre aqui, por exemplo. Você não vai ter nenhum custo adicional com isso e vai ter um serviço de proximidade para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. Então, seja nosso cliente aqui na Sacre, junto ao BTG Pactual, que não preciso falar muito do BTG, o próprio nome diz muita coisa. É um dos maiores bancos de investimentos que nós temos, o maior banco de investimento da América Latina, a melhor casa de análise também na América Latina, e isso tudo é selo do mercado, não sou eu que digo, é o mercado que aprova. Seja cliente, assim como a doutora da Sacre e do BTG Pactual. Mais algum recado? Por hora é só. Acho que começamos muito bem. Muito bom. Então vamos lá. Quem é a Daphne antes da doutora Daphne? Quem é a Daphne Leidman? Então, da pessoa à médica cirurgiã. Eu sou paulista, nasci aqui em São Paulo, morei em São José dos Campos, no interior. Meus pais são médicos e a vida inteira vi essa profissão muito de pertinho. Eles têm outras especialidades, eles são pediatras. E durante muito tempo, assim, na minha vida, na verdade toda ela, a parte de educação foi muito importante. Então meu pai sempre estimulou muito, ir bem na escola, enfim, com todas as barganhas possíveis para que isso acontecesse, estudar línguas e tudo mais. Então, quando eu cheguei aí na minha hora de escolher a profissão, ele me ajudou bastante. E medicina não foi a minha primeira opção. Uhum. Eu queria fazer administração. Porque desde pequena eu falava que eu queria ter loja, que eu queria ter loja de roupa de neném. Olha, coisa de criança, né? Todo mundo querendo fazer, sei lá, ser bailarina Uhum. e eu queria ter loja de roupa de criança. E A aí, gente já vê que o empreendedorismo vem na veia. não é? Agora. E aí eu gostava muito disso. E aí depois eu aprendi que o nome disso era administração. Aí depois eu até olhei na época de colegial, todo mundo falava, ela quer administração, então me estimulava a fazer GV e tal. Sempre quando tinha uma questão, eles apontavam, essa é pra você e tal. Então eu sempre achei que eu fosse fazer administração. Até que estrategicamente, meu pai me apresentou alguns amigos que não tinham se dado muito bem nessa parte, sabe? Falou: "Bom, ou é isso ou você pode ser médica, por exemplo", entendeu? Uma influência um pouco direta. Totalmente, totalmente. E aí ele me abriu a cabeça para a ideia de que na medicina é tudo muito amplo. Uhum. Ela conquista diversos tipos de personalidade, de objetivos, de estilos de vida, sabe? Porque há infinidade de especialidade, mesmo dentro da especialidade também tem uma infinidade de opções, né? Sim.
E ele falava, bom, e na época esses amigos deles não tinham se dado muito bem do ponto de vista financeiro, né? Uhum. E falava, bom, na medicina não existe desemprego, Uhum. fica tranquilo. Uma área que é sempre aquecida. Exato, depende muito de você e tal. Então, você quer ganhar mais, você trabalha mais, enfim. E aí, dali eu caí na medicina. E aí, eu estudei, passei, fiz um ano de cursinho, daí passei aonde eu queria. Que eu fiz faculdade na USP, que foi super disputado. Então, nessa época de vestibular, foi uma parte de bastante disciplina, dedicação, poucas influências externas e mais foco mesmo, né? Porque é muito fácil Uhum. falar, ah, nossa, tadinha, ela só estuda e tal. Uhum. Mas quando a gente tem um objetivo, tudo vale a pena, né? Faz sentido. E aí me dediquei muito, passei, fiz 6 anos de faculdade aqui de medicina aqui na USP. Depois, dentre as especialidades, a parte cirúrgica sempre me chamou mais atenção, esse negócio de agilidade. Eu tenho um perfil comportamental totalmente executor, assim, esse negócio de resolver com a mão e tá Uhum. lá, você Uhum. tira e pronto. Então, a cirurgia sempre me chamou atenção nesse sentido. Não é uma especialidade tão feminina e não é uma especialidade fácil do ponto de vista de residência, formação e tal. É bastante suor aí. Uhum. E aí, dentre as especialidades cirúrgicas, a vascular me chamou a atenção, porque é uma especialidade extremamente ampla. Então, dá para cuidar de estética, dá para cuidar de doença muito grave, dá para dar plantão, dá para ter uma clínica, dá para trabalhar com exame, procedimentos de meia hora, 12 horas. Então, eu vivi muita a vascular, assim, durante muito tempo, de uma forma bem ampla. E também fiz toda a minha formação aqui, então, para ser cirurgiã vascular, a Uhum. gente tem 10 anos de faculdade, entre aspas, né? Faculdade mais Mais residência. aham. Exatamente. Eu fiz tudo aqui na USP. E aí, depois, eu caí no mundo, né? Fiz especialização no Einstein, trabalho ainda no Einstein, tanto na parte assistencial quanto na parte de ensino, ajudando na residência, ensinando os futuros Uhum. vasculares. E fiz doutorado, então toda a minha formação acadêmica, títulos de especialista, tá tudo ali, ó, by the book, sabe? Tudo Uhum. direitinho, tudo que tinha que fazer, eu fiz. E hoje em dia eu vivo basicamente aqui. Então, a clínica aqui foi um passo, assim, de mudança total de carreira. E foi um desafio de empreendedorismo muito grande para mim. Legal, legal. E como que foi essa transição? Porque eh, da doutora contou pra gente da universitária ali, ou Uhum, colegial para universitária, então virou médica, uhum, aí agora é uma médica e empreendedora, tem uma clínica. é. Então como que foi essa transição? Tudo isso partiu da insatisfação, sabe? É normal quando a gente termina a faculdade, a residência e tudo mais, a gente cai na vida, a gente é absorvido por alguns grupos de cirurgia, por alguns hospitais, então você passa a ser mais institucionalizada. Então, os pacientes não procuravam a doutora Daphne, né? Procuravam um hospital e eu estava Uhum. lá à disposição para dar o meu melhor. Mas muitas vezes o que você acredita que é o seu melhor não é o que a instituição preconiza para você fazer em termos de agilidade de atenção para o seu paciente, em condições, enfim. E aí eu via que muita gente estava lá pela instituição, pelo convênio e pouco por mim. Isso começou a me dar uma certa angústia, sabe. E a hora que eu estava lá fazendo o meu melhor, assim, não eram os meus interesses não eram os mais importantes, e sim de equipe, do hospital, tudo totalmente compreensível, mas depois de um tempo, isso começa a te cansar um pouquinho, você quer colocar o seu jeito, a sua identidade, e a Qual é a minha clínica. parte aqui, né? Qual é o meu impacto? Exatamente, né. Eu acho que eu posso fazer muito mais por Uhum. você do que eu tô fazendo, e aí começa a te dar um pouco de angústia, sabe. De não estar fazendo, sei lá, tudo, Uhum. entendeu, daquele jeito, meio uma coisa meio rápida, "Ai, putz, se eu tivesse no meu lugar eu traria um café, um Uhum. chocolate, daria um lugar mais bonito". Então isso começou a me incomodar. Além disso, na vascular em específico, a flebologia, que é a parte da vascular que Uhum. estuda varizes, vasinhos e tudo mais, que acomete aí até 80% da população tem pelo menos um vasinho, a população adulta, então é muito prevalente. Eh, Se modernizou muito, então isso começou a me chamar mais a atenção. E aí,
por insatisfação, cansaço, às vezes estresse, né? Eu tenho chefe, já tive chefes maravilhosos que eu admiro até hoje, mas chefe é chefe, né? E eu acho que o meu perfil é muito mais de pegar a rédea, sabe? Então, de fazer as minhas próprias escolhas e tal. E aí, veio a vontade de ter a clínica. E meu pai, sempre me estimulando, né? Ele gosta muito de imóvel. Então, ele é, né, de outra geração e ele tem um certo bloqueio, inclusive, com investimentos, sabe? E para ele tudo é melhor imóvel, melhor imóvel. Tem um dinheiro, compra imóvel e tal. Ele sempre teve esse perfil, né? Ou tá na poupança ou tá no imóvel, um negócio meio assim. E aí ele falou: "Então vamos comprar para você começar um consultório". Só que isso aqui tem um custo fixo muito alto. E aí a hora que ele falou: "Você tá maluco, você vai me dar um problema e não uma solução, elefante branco e tal". E aí ele viu essa sala no putz, né, Oscar Freire, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. E, assim, aquilo me deixou bem ansiosa. Mas, paralelo a isso, essa insatisfação crescia e eu consegui 2 sócios. Uma colega, que é minha amiga pessoal, fez faculdade comigo e tudo mais, e um outro colega vascular que operava comigo. Eu falei: "Ah, gente, tô querendo, e aí, vamos?". Aí, se eu tivesse um pouco de apoio para dividir custo fixo e tudo mais, me ajudaria. Aí eu fiquei animada. Aí a gente abriu a clínica. Então a clínica veio da vontade de eu colocar a minha cara no atendimento, dar o meu melhor, ter minha equipe, sabe? Uhum. E fazer as coisas do meu jeito. E isso foi crescendo cada vez mais. Inclusive a gente até pautou aqui, impactar pacientes com a medicina vascular moderna e atendimento humanizado. Esse é o lema da clínica, né? Então a Exatamente. pergunta era como você aplica nos negócios, já está sendo respondido. Já. Exatamente. Porque quando você vai num hospital, você atende uma agenda que é a cada 15 minutos um paciente. Como é que você vai fazer uma medicina Uhum, uhum. humanizada, né? Você vai escutar, assim, não é uma perna com varizes, é uma mulher que tem sua autoestima afetada, muitas vezes afetando o casamento, ou para brincar com o neto, sabe? E você conhecer os pacientes, isso é muito legal, isso é muito diferente. Então é isso que eu hoje faço aqui, sabe? Legal. Vai lá, fica à Vou fazer vontade. uma perguntinha aqui. Doutora, você tocou num ponto que eu acho super importante, porque é uma percepção minha. Eu vejo cada vez mais seus colegas de profissão, médicos, fazendo suas próprias clínicas e indo de fato para uma veia muito empreendedora, né? Construindo uma marca forte, fazendo cursos, né? Ministrando cursos. O que você diria que fez esse movimento? Porque uns tempos atrás a gente pensava, preciso ir no médico e ia direto no hospital. Uhum. Hoje a gente tem, de fato, uma infinidade de clínicas. O que você acha que resultou nesse movimento? Talvez a mesma percepção que você teve? Eu acho que é a insatisfação mesmo de a gente, né, fala, né, é o médico commodity, tá lá, tem de balde num hospital e tal, sem pouca personalidade. A remuneração também é um ponto, que afeta um pouquinho, acaba desestimulando e o médico a ficar numa instituição ali como, tocando o trabalho, digamos assim. Uhum. Além de horários, né, plantão, madrugada e tal, enfim, nada melhor do que chegar em casa e dormir em casa todas as noites, né, então eu já passei por tudo isso. E eu acho que são fases, tá tudo bem, sabe. O início de carreira a gente precisa de experiência, a gente precisa de feeling, a gente precisa de dinheiro, é fácil acesso e tudo mais. Então realmente, a maioria dos médicos, começa dessa forma. Mas ter a própria clínica, é uma identidade. E isso também popularizou. A rede social, faz brilhar os olhos das pessoas, né. Então quem vê isso não sabe o que foi, né. Aham. Mas acaba tendo vontade também, de oferecer alguma coisa diferente, né. Por exemplo, com relação à tecnologia, hoje com a rede social, os pacientes têm acesso a um conteúdo muito grande. Então, na hora que eu vou fazer um tratamento, se eu não tenho a tecnologia para oferecer, até o próprio paciente. Já pode questionar. E Exatamente. o quanto hoje a rede social tem impactado no seu negócio? Total. Hoje, 73% do meu movimento vem do Instagram. Então, os pacientes me seguem numa média de 2 a 1 ano no Instagram para poder agendar o tratamento. Isso para mim é excelente. Quando o paciente vem no Instagram, vem do Instagram para mim, metade do meu trabalho está feito. Ele já te Porque ele conhece, né? conhece. Ele tá aqui por empatia, porque tem 500 vasculares lá, sabe? Ele gosta do meu jeito. E aí, isso é um ponto legal, porque eu vejo
o paciente fala que veio no Instagram e eu pergunto: "Olha, e aí, o que que você viu lá que te Uhum, atraiu, que você tá uhum. até aqui, né?". "Ah, doutora, eu gosto do jeito que você fala, eu gosto do jeito que você explica, você me passa confiança". Não é que ele tá vendo o laser, a Uhum. luzinha, tudo bem, isso chama atenção de pronto, assim. Mas aí ele vai consumindo aquele conteúdo, você cria uma certa autoridade naquele assunto, porque realmente é o que eu faço, né. Enfim, para mim é feijão com arroz, mas para o paciente ver aquilo, ele fica mais confiante de tratar e tal. Então o paciente vem por isso, por empatia. Então, eu acho que a rede social ajuda a educar o paciente. Então ele chega aqui já sabendo que não vai ser tipo uma clínica de estética, que você faz uma avaliação gratuita, já deita, toma umas injeções, 10 minutos depois você vai embora e acha que vai ter resultado. Mas ele já sabe, então, que vai ter uma consulta completa, eu vou fazer uma avaliação, nós vamos planejar junto, que o tratamento envolve um comprometimento meu e dele, e que esse comprometimento é o que mais vale no tratamento, né? Independente se eu vou usar laser, cirurgia, aplicação, o que eu vou fazer para resolver o problema, ele vai ter meu comprometimento de fato ajudá-lo, né? Dentro das limitações da Uhum. medicina, mas de fato ajudá-lo. Acho que é isso, sabe? E isso tem um ponto que linka bastante com o nosso trabalho, né? Então, é, a importância de conhecer o teu cliente ou o teu paciente. Nosso cliente é a doutora, por exemplo. Então, a Giovana, sendo tua assessora, conhecer os seus planos, conhecer a tua rotina, conhecer, porque você já corre risco no seu negócio, na clínica, como que é o teu apetite a risco nos investimentos, enfim, conhecê-la de fato ajuda demais no planejamento de construir uma carteira de investimento, né? Total. E médico, eu falo isso com propriedade, né, e imagino que outros clientes também, de outras especialidades, também devam ter esse perfil. A gente é muito desconfiado, né, e investimentos e tudo mais, tudo exige né, todo mundo, meu pai, por exemplo, já tem 2 pés Uhum, atrás, né. uhum. E quando eu comecei, foi quando o Rafa abriu a Sacre, né, começou a fazer enfim, a unidade e tal de investimento, e ele é amigo pessoal do meu marido. Então, a gente saía e tudo mais. Então, sabe aquela sensação de, tipo, ele é meu amigo mesmo, ele não vai me sacanear? Então tudo bem, então Eu no sei meu onde achar ele. sabe, é uma pessoa que eu conseguia, que eu via que não ia fazer escolhas por ele, ia fazer de fato por mim. E claro, né, tudo faz parte de um negócio, mas sabe aquela coisa da confiança? Sim. E foi a primeira conta que eu abri. Então, até então, as coisas ficavam lá, ou paradas na conta corrente, ou numa poupança. Então, e aí agora que você falando isso, tem que conhecer, e eu me lembrei, tipo, o Rafa tá comigo desde que eu comprei o primeiro equipamento, que foi o ultrassom. Falei: "Olha, eu vou comprar um equipamento, ele vai custar 120 e geralmente a gente faz em 3 vezes, como é que a gente vai planejar e tal", Uhum. sabe. Ele foi me ajudando nisso, a obra da clínica, e a gente fez a expansão, compra imóvel, não compra imóvel, desaplica, reaplica, foi uma confusão. Então, durante todos esses passos, assim, da minha carreira de compra Aham. de investimento, assim, vamos Sim. comprar o laser, também tem o investimento, vai ser à vista, vamos fazer esse planejamento. Então essa conversa é que me ajudou a chegar, sabe? E olha só que legal, não é só o investimento em si, né? A gente acabou de gravar um episódio que falamos exatamente isso. O investimento não é só abrir o aplicativo do BTG e ter as linhas de produtos, Uhum. mas é o que significa aquilo. Ah, estou investindo nesse produto X porque ele tem o objetivo de reformar a clínica. Então, dar o significado para aquele dinheiro, Uhum. isso é muito importante, né? Até ajuda a lidar com algumas perdas, por exemplo. Quando surgiu a oportunidade de comprar, eu expandi há 1 ano e pouquinho atrás a clínica. Se você olhar lá na recepção, tem uma linha. Daqui para cá foi a primeira sala, e dali para lá eu comprei uma sala para fazer a expansão, né. Que bom que as coisas deram certo. Aham. E nesse momento da compra, não compra, foi assim, uma certa angústia, até do ponto de vista, financeiro, porque as coisas estavam todas investidas, aí Uhum. surge a oportunidade. Aí, ai meu Deus, desinveste tudo, putz, mas vai sair algumas coisas, Ah, mas é meu sonho, é a oportunidade. Antes ele estava cobrando, sei lá, 15.000 metros quadrados, e agora fim de ano, acho que o cara quer bater meta, baixou para 13, vamos ter que comprar esse negócio logo, agora eu não tira tudo e tal. Então, até ajuda a lidar, assim, até com alguns vermelhos, assim, que podem exato. acontecer, porque tirar dinheiro, assim, do nada para comprar um imóvel, você tá sujeito a isso, É, se não tem o planejamento, né. você pode estar observando ali, não, mas eu tô vendo o dinheiro tá ali.
agora eu tiro e coloco no imóvel. Eu não tô vendo mais o dinheiro, né? É, Você entra no imóvel, mas você não vê mais o dinheiro. Então, total, total. essa. E eu gosto de números assim, sabe? Aqui na clínica, eu não sou daquelas que é avessa a planilhas e tal. Não, eu adoro planilhas, adoro. Porque isso vem muito do meu marido. Meu marido é engenheiro. Até ele chegar na minha vida, eu não sabia nem quanto eu ganhava por mês, sabe? A primeira planilha que a gente colocou tudo que eu ganhei no mês e eu olhei assim, como quanto seria o meu salário, eu falei, uau, olha só, agora eu Não tá sei. mal, não. Uau! E aí você começa a ter uma certa dimensão. E agora que o faturamento da clínica, meus investimentos mensais, obviamente, são maiores, né? Meus custos e Uhum, tudo mais. Mas você tem um certo controle do que entra, até para você enxergar seu crescimento, seu isso. planejamento, a sua equipe tá alinhada com que, do ponto de vista de negócio, vale a pena, o quanto a gente planeja, metas, comissões e tudo mais. Isso tudo é em cima desses Sim, números, sim, né? sim. Ótimo, tem a gestão do negócio, né? Com Uhum. certeza. E a gente, trabalhando com a doutora, a gente sabe muito do perfil, né? Então, hoje, quando a gente leva um produto para a doutora, a gente já deixa sempre muito claro quais seriam, por exemplo, as condições de saída, que a gente já É, falou um pouquinho. Tem todo um planejamento de liquidez também. Por quê? Porque novas oportunidades podem vir também. E a gente sabe, é um ramo que está em constante expansão. Então, a gente acompanha minimamente isso e busca calçá-la da melhor forma possível. E sobre os números, eu posso confirmar, porque agora a gente faz o acompanhamento mensal e ok, esse mês tá bom. A é, gente vai sempre conversando, fazendo follow-up ali mensal. isso é uma deficiência, né, da faculdade de medicina, a gente não aprende nada Sim, sobre sim, infelizmente. investimentos, gestão, marketing, infelizmente, mas E que é uma área que tem uma alta geração de remuneração, né? Então tem uma alta capacidade de pagamento. Só que não ensina a lidar com dinheiro. pois é. Infelizmente, Pois é, de isso é muito fato isso precisa. ruim. Aham. Isso é muito ruim, assim, e ainda mais no início, que você trabalha em 20 hospitais ao mesmo tempo, você não sabe nem quando você vai ganhar, entendeu? Então você não tem uma previsão. Uhum. Hoje em dia, eu tenho uma rotina um pouco mais sólida, né? Mas nem sempre era assim. Então, é assim, era férias, eu dava um monte de plantão, virava lá e tal, conseguia um dinheiro para Uhum. curtir um pouco mais minhas férias. Era época que sumia um pouco o plantão, ou trocava a equipe, tiravam a gente de um hospital e tal, o seu faturamento caía, porque profissional liberal, né, não Sim, tem uma constância, sim. né. E separar o teu dinheiro do dinheiro da tua empresa, né? Porque, em geral, o médico é pejotizado. Só que Exato. confunde o tributo, enfim. Então, realmente tem um gap, né, que poderia ser resolvido. É, você tocou num ponto, G, que é bastante importante. O primeiro pensamento quando a gente fala de investimento é pensar em rentabilidade. Quanto que eu vou ganhar? Mas tem duas perninhas que ninguém fala com frequência. E você tocou em uma delas. Liquidez, né? Então, ter o planejamento de liquidez é muito importante, assim como o planejamento de risco, mas tá inerente já, mas que aí a gente formaria o tripé, né? Então, rentabilidade, risco e liquidez. Então, ter esse planejamento de liquidez é muito importante, principalmente se você é empresário, né? Que Sim. eventualidades acontecem, ou oportunidades, e você precisa ter essa condição, né? Sem dúvidas. Doutora, e agora uma curiosidade minha, como que gerencia uma clínica atendendo pacientes? Eu sei que é uma rotina super corrida, porque a gente vai estar sempre conversando nos intervalinhos, mas como concilia ser mulher, filha, esposa, médica e empresária? É um desafio muito grande. E, eu tô numa fase de ascensão de carreira e eu sou extremamente agitada, sempre, eu sou muito ambiciosa e sempre querendo mais, crescer e tudo mais, e hoje em dia o meu maior desafio é a gestão de tempo mesmo. Então, para me ajudar a fazer uma melhor gestão da clínica, eu fiz alguns cursos. Eu fiz curso de marketing médico, que foi o que me ajudou a chegar até aqui, né, 73% vem do Instagram e isso não é à toa, né, eu estudei para Não, e ter essa isso, né. clareza do número é fantástico, tá de parabéns. Exatamente. Então, eu estudei para poder vir os pacientes também. Então, hoje que eu tenho o volume hoje não, há um tempo que eu tenho o volume e tenho a clínica, aí eu fiz alguns cursos de gestão para clínica, mentorias, cursos online, fiz 6 meses de acompanhamento, algumas consultorias, então eu fui aprendendo um pouco disso, né, Uhum. até
lidar com funcionário, a parte, né, que é um desafio, né, pessoas, ter todo mundo engajado, animado e tal. A parte de estratégica, né, aonde investir em termos de procedimento, é a hora de comprar um laser, né, são todos equipamentos caros, né. Uhum. Então qual é o melhor momento? Ah, nós vamos alugando, 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 a partir de quanto eu vou comprar? Então, tudo isso eu fiz alguns cursos que me ajudaram a orientar do ponto de vista, de conhecimento técnico, que como eu disse, na medicina a gente não tem, né. Eh, e aí isso tudo já é brilhante, eu já me diferencio muito dos meus colegas por conta disso, de ter buscado esses outros skills que a gente não tem. Sim. E reconhecer a importância disso, né, porque muitas vezes a gente, menospreza as outros skills além do técnico na Uhum. medicina, é muito frequente entre os médicos, né. E agora família, tempo, saúde é algo que, assim, eu tô focando muito esse ano em mudar. E me atentar, porque eu trabalho bastante em termos de números de horas. Então a gente tá assim: "Ah, não, a gente tá planejando ter filho, então a hora que tiver filho eu vou ter que desacelerar de qualquer jeito. Até lá eu vou acelerando", mas assim, eu tô num acelerado, assim, que aí eu falei: "Não, agora eu preciso cuidar, mas não vou ter A inércia não saúde". tá ajudando, tá continuando Então, acelerando. assim, e esse era o pensamento de um ano e tanto atrás, aí o negócio, a clínica foi indo, enfim. Então, hoje em dia, eu tenho algumas regrinhas, eu preciso fazer atividade física pelo menos 4 vezes na semana. Eu acordo cedo, 5:20 eu acordo, aí vou pra academia, agora eu tô fazendo musculação, faço beach tênis, eu piso na areia, dou aquela relaxada e tal, aí entro no trabalho às 8 e aí saio às 8. Aí a gente tem aqueles intervalinhos bem curtos durante o dia, mas é uma Uhum. rotina pesada. Chegando em casa eu tenho me policiado, eu tenho deixado o computador em casa. Então, porque às vezes chego em casa, né, eu sou casada, não tenho filhos, tenho uma cachorra. E aí chega em casa, tá lá o marido e a minha cachorra querendo minha atenção. Então, algumas coisas assim eu tenho me policiado. Diminuir volume de trabalho durante o fim de semana, para poder curtir com a minha família. Tenho ido muito para o interior, pra casa dos meus pais, para estar bem próxima, assim. Mas é um Sim, desafio que a gente vai é um desafio diário. sofrendo barreiras, quebrando barreiras a cada dia, assim. E a consciência financeira, da parte de faturamento da minha clínica, faturamento por procedimento, o valor da minha hora e todo esse boom e essa dificuldade do ponto de vista da assessoria, a minha parte pessoal, né, a Daphne, minha família e tudo mais, começou a me valorizar um pouquinho mais minha hora também, sabe. Então antes, os pacientes vinham e eu queria tratar todo mundo. Uhum. Todo mundo. E aí eu Ótimo. tinha até uma percepção, bem mais flexível até do valor da minha hora. E aí, o nosso tempo é finito, né. E aí a hora que você começa a ver que você vai ter que resolver aquele caso, e aí vai ter que colocar num sábado, meu sábado é bem valioso, né, aí você começa assim a Começou a preciosar dar um val pouco isso. maior, Aham. sabe. E eu tô hoje em dia eu me sinto bem confortável, eu tenho colegas excelentes, vasculares excelentes em São Paulo, no Brasil todo. Eu recebo pacientes de fora do estado, inclusive, para tratar comigo. E hoje em dia eu tenho minha valorização, eu tenho meus do's e os meus don'ts. Então, Uhum. assim, isso dá, isso não dá. E aí agora eu não tenho mais tanto medo de perder o paciente, de deixar de tratar, porque eu De coloquei o indicar para um meu. colega. Exato, eu coloquei meu preço. Hoje em dia eu não faço tratamento de aplicação, essas coisas assim pelo plano. Eu opero bem menos no hospital, porque o hospital me gasta muito tempo. Aqui na minha clínica é tudo bem mais ágil. Então, eu hoje indico com o meu coração que eu acho melhor para o paciente, deixo ele totalmente à vontade para ficar comigo ou não. Então, isso é maturidade de carreira também, né, porque no início você quer, assim, não, então eu cobro 10, putz, doutora, eu tenho 2, mas é tudo bem, vem que eu faço por Uhum, 2. uhum. Então essa percepção, assim, do meu tempo, do meu valor, isso também veio com essa dificuldade de gestão, sabe? Eu E acho que isso encaixa bastante no que eu ia te perguntar de eu ia maior dor de empresária. eu ia fazer até um paralelo, se você me permite, antes da Vai? gente ir para essa parte do dor de empresária. Ter, de certa forma, né, essa organização de tempo, também traz possibilidade de você atender melhor o seu paciente. Total. E fazendo um paralelo com a assessoria, a gente também acaba trabalhando com segmentação. Não é porque eu não quero atender todo mundo, mas é porque eu quero dedicar o tempo que eu tenho para Daphne
e atendê-la muito bem. E isso com os meus demais clientes. E pra gente é super tranquilo. Se eu não posso atendê-lo, eu sei que tem outro colega do escritório que vai atendê-lo tão bem quanto, ter a atenção que você merece, né? O Exatamente. acompanhamento que você merece. Então, eu achei muito legal que trouxe isso, porque ficou um ótimo paralelo. Com Exatamente. certeza, com certeza. E aí, isso me ajuda muito, porque a hora que eu vou sentar para tratar um paciente, aquilo é a coisa mais importante que eu vou fazer. Entendeu? Então, assim, eu não tenho pressa, eu não tô angustiada, eu não tô insatisfeita, Tá entendeu? pensando na próxima. Exato. Não, é tipo assim, a minha vida é corrida, mas aquele momento é daquele paciente, sabe? Então, tá sentada assim, a gente vai se conhecer, é a sua primeira consulta, é o seu tempo, entendeu? Uhum. É a nossa oportunidade, isso é muito rico, sabe? E, né, graças a Deus, tem profissionais aí de monte, e só do trabalho que eu faço no Instagram em termos de informação, eu já me considero ajudando muita gente. Então, Claro. ter a oportunidade de cuidar de alguém, de ser escolhida e a confiança, né, na sua saúde, em mim, isso tem que ser muito valorizado. Então, não dá para fazer as coisas meia boca, entendeu? Então, aí, quando você eh, tá numa estrutura dessa, com uma equipe que eu tenho, com uma estrutura de tecnologia, aí eu tenho paz para atender o paciente, eu acho que é o que o Uhum. paciente merece, Uhum. sabe? Se é isso que ele quer, que é a atenção, que hoje a gente diz que o luxo não é mais as coisas douradas, cheia de marca e tudo Uhum. mais. O luxo é a sua atenção mesmo, é ter um lugar que te dê atenção. Serviço hoje, não sei vocês, né? Você vai para um hotel, o atendente chama pelo nome, você vai num restaurante, o Os garçom te detalhes, chama né? pelo nome, não fica perguntando, esse prato é de quem? Não, ele já sabe que foi você, ele te olha no olho e tudo. Isso para mim tem muito mais valor e para o paciente também, ele percebe isso. Sem dúvida. Se me permite, eu colocaria mais uma palavra na sua definição de precificar a tua hora. Coragem. Porque é a mesma situação que a gente passa, né? Em dizer um não para um cliente que está fora da segmentação e indicar para um outro colega do escritório, né? Porque ao mesmo tempo que você fala assim, putz, mas é um cliente, mais um cliente para minha base. Mas se você definiu aquela segmentação, você precisa respeitar aquele limite. Para fazer isso, precisa ter coragem, É. né? Porque é um faturamento, querendo ou não, é um faturamento que vai deixar de existir. Nossa, a hora que a gente vai aumentar a faixa a tabela de preços aqui, Uhum. fica todo mundo ansiosa. Sim. A Simone, que é minha funcionária que está comigo há mais tempo, ela vê muito meu esforço, vê muito crescimento, vê muita dificuldade de agenda, vê muitos fins de semana, vê os domingos. Ontem eu estava operando aqui. Então, a hora que a gente vai precificar, ela já fala: olha, isso aí, não, tem que subir. Ah, quanto? Ah, vamos, de 12 vamos para 13? Não, no mínimo 16. Porque ela entende o que o paciente passa na sala de fechamento e orçamento e a minha parte também, sabe? Então, isso é bastante coragem. Fica todo mundo meio ansioso, Muita os coragem. fechamentos vêm no valor novo e todo mundo, tá bom, tá justo. É muita coragem. Tem mais uma pergunta? Eu acho que é isso já. Legal. Vamos chegar no nosso encerramento? Vamos lá? Quer fazer? Pode ser. Então vai. Agora é o momento que a gente gosta de fazer um ping-pong, um bate-bola rapidinho, pegar um pouquinho desprevenido, mas é pra falar. Tá bom. Então, doutora, um sonho. Hoje em dia eu sonho uma clínica maior, em que não dependa só de mim. E que eu consiga dar tudo isso que hoje eu gosto de dar para o paciente, mas não está relacionado só à minha pessoa. Eu consiga ter uma equipe, alguns serviços que eu consiga delegar e tá assim, na gestão do tratamento, não na gestão da clínica. Eu gosto muito da assistência, mas na gestão do tratamento e ter mais força de mão, de pessoa, para me ajudar a dar atenção e guardar um pouquinho meu tempo, assim, que eu acho que isso é hoje o meu desafio, gestão de tempo mesmo. Então, eu sonho que um dia eu consiga entregar e também melhorar a minha qualidade de vida, sabe, hoje. Muito bom. Bom, um desafio. Até chegar até lá, né? Eu acho que, assim, um desafio para mim que eu penso eu quero ser mãe. Então, hoje não parece que cabe na minha agenda, mas vai ter que caber. E as coisas vêm e a gente vai ter que dar um jeito. Então, eu acho que eu me sinto desafiada no papel de engravidar e ter que fazer toda a gestão de algo que é
tão importante para mim, do ponto de vista profissional, assim, eu fico aqui 12 horas do meu dia, né. Então realmente isso aqui é muito importante, isso aqui já é um sonho realizado. Uhum. Então eu acho que esse vai ser um desafio aí, Fazer esse equilíbrio. esse equilíbrio, porque eu também quero ser a mãe que eu sonho ser também, né, Uhum, atenciosa e uhum. tal, como todo mundo quer ser. Mas fazer o equilíbrio das coisas vai ser bem desafiador. Legal. Mas vai dar certo e a gente vai estar aqui pra ver. Com certeza. Um fracasso. Ai, olha, a clínica, quando eu montei a clínica inicialmente, eu pensei como uma forma de um local em que várias pessoas na mesma fase de carreira conseguissem crescer junto, com um ritmo de encaminhamento interno, que os pacientes ficassem aqui dentro, que um admirasse o crescimento do outro e todo mundo crescesse junto. E isso, assim, de uma certa forma, não foi um sucesso muito grande, porque as pessoas elas acreditam que só de estar aqui as coisas vão cair no colo. Elas não ficam até, sei lá, sexta-noite, domingo, gravando vídeo no Instagram para poder melhorar a sua captação. Então essa passividade das pessoas meio que me frustrou, porque eu achei que todo mundo ia entrar aqui e ia estar na mesma vibe, Uhum. mas as pessoas têm pensamentos, prioridades, estilos de trabalho muito diferentes. Então essa clínica que tudo rodasse, que todo mundo crescesse junto e fosse super amigo e tudo mais, isso foi um pouco frustrante, assim, mas acho que é mais porque eu estava imatura mesmo, né, da ideia de que as pessoas estavam na mesma vibe que eu naquele momento, Querendo viver o sabe. mesmo sonho. Exatamente. E aí a maioria das pessoas, elas querem as coisas de bandeja, né, e na vida as coisas não vêm de Não são bandeja, fáceis. meus amigos, não vem. Bom, falamos de um fracasso, vamos então para uma vitória. Eu acho que eu nunca imaginei que eu ia ser, assim, tão desejada para tratar. Então isso para mim é sucesso. A pessoa me escolher, eu ter fila, assim, na agenda, sabe, algum tempo de espera, os pacientes sentarem aqui e falam: "Nossa, doutora, eu agendei faz 3 meses, mas agora eu tô aqui". Aí eu falo: "Nossa, você me esperou 3 meses", ou eu acho isso muito legal. E o paciente depositar, sair daqui numa consulta, gostou, entendeu, aquilo fez sentido para ele, ele saiu dali, ele fechou com a minha funcionária e na semana seguinte a gente está tratando, isso é uma confiança muito grande, assim, e eu enxergar o resultado, as fotos de antes e depois, a felicidade, o impacto que isso tem dessa transformação na vida deles, isso para mim é sucesso, sabe. Então, claro, o faturamento vem, mas hoje em dia esse negócio, assim, eu curto muito com o paciente ver um fim de tratamento, pegar as fotos do início, ver o quanto, ufa, ele confiou em mim e eu entreguei. Então isso para mim do ponto de vista de sucesso técnico também é muito importante, sabe. Hoje em dia eu entrego, ainda bem, sabe. Não é porque muitas vezes você entra num looping de marketing Uhum. e, né, tem muito charlatanismo, né, Uhum. hoje em dia. Então você, de fato, fazer um bom trabalho, isso é muito legal. Infelizmente a internet é um território meio que sem lei, né, então tem muita mentira na internet, né. Uhum, O total. e o leigo na medicina, sabe, é difícil para ele separar o charlatão de quem tá realmente fazendo um trabalho sério. E isso, a minha dica para quem hoje em dia Instagram, rede social é catálogo de serviço, né. Então, você tem catálogo de loja e de profissionais e tal, então acompanhar, ver a rotina, pesquisar sobre, currículo, comentários. Hoje acho que tem uns 190 comentários no Google sobre mim. Então, assim, não precisa só eu falando de mim, sabe. Pode ir Uhum. lá, pode olhar e tal, me acompanha um pouquinho. Eu até tenho um post sobre isso. Se você chegou aqui agora no meu Instagram, não agenda comigo, porque de repente está desconectado, de repente quer alguma coisa que eu não posso oferecer. Então essa parte é bem importante, né. Ótimo, ótimo. Bom, empreender é? É um desafio, mas é tudo, é transformador, né. De fato, eu não imaginava que eu ia estar onde eu tô. Olhando os meus pares, assim, eu me sinto sucesso, sabe. E ter a clínica foi divisor de águas na minha carreira, né, tanto do ponto de vista de faturamento, quanto de pessoa, assim. Eu comecei escutando podcast de empreendedorismo.
Então, aquele like a boss, Uhum. escutando um monte de CEO de tudo quanto é empresa grande falando e o estilo deles e tal. Eu falo, cara, eu sou CEO da minha vida, ou é agora ou não é. Então, encarar assim, a clínica foi um divisor de águas, tanto para crescimento profissional, faturamento e pessoal, conhecimento, tá? Muito legal. Vou fechar então. O que você falaria para Daphne de 10 anos atrás? Tudo vale a pena, né? Foca, foca que tudo vale a pena. E eu acho que hoje a minha trajetória me deixa bem tranquila, sabe? Eu acho que eu passei todas as etapas, sem pressa. Então, todos os estilos de carreira, de etapas do crescimento da minha profissão, eu passei sem muita pressa. Então, relaxa, faz o seu melhor, sem pressa, mas sempre ali buscando mais. Aí uma hora chega lá, eu acho que é isso. É o caminho. É o caminho. Eu acho Muito também bem. que a gente pode pedir para que ela desse um conselho para médicos de início de carreira. Claro, eu acho que do ponto de vista técnico, a grande maioria é bem informado. Se não é, o erro começou aí, né? Então a gente está apto a entregar o melhor para o paciente. Esse não é nem dica, isso é obrigação, né? Uhum. E então eu acho que eu investiria muito em outros skills, como marketing, gestão, finanças, tudo a parte de liderança é importantíssimo, né? Você engajar um time e tudo mais, isso é um desafio pessoal para todo mundo e profissional nem se fala. Então, eu acho que se eu fosse dar uma dica, seria essa. Acho que investir em conhecimento de coisas que a faculdade não dá, porque é isso que vai moldando o profissional, né? Muito bom. Perfeito. Bom, para mim o que fica desse episódio aqui é a palavra confiança, né? Muito disso pelo seu trabalho como médica e para o nosso também como assessores de investimentos. De fato, sem o elo de confiança, o elo está até na nossa marca também, né? Eu vi que a doutora tem uma marca também. Então, na nossa marca tem um elo desenhado ali, dois gominhos de uma corrente, né? Representando justamente o elo da marca, da Sacre, do assessor com o cliente. Porque sem essa reciprocidade, sem essa confiança, não tem como o assessor fazer o trabalho dele. É. Não vai ter jeito. Eu concordo. E se conhecer, né? A gente se conhecer e eu tá com esse canal bem próximo que a gente tem, de falar, ó, eu preciso disso de liquidez, porque imagina, uma carreira em ascensão, eu preciso ter espaço para manobra. Então a gente se conhecer e, por exemplo, às vezes eu recebo mensagens assim no WhatsApp aleatórias. Ah, CDB, não sei o quê, CDI, não sei o quê, de outros De outras casas. de outras casas. Qual a chance de eu pegar meu dinheiro e enfiar numa mensagem no WhatsApp? Assim, não, Aham, né? aham. Então você precisa realmente confiar em quem vai cuidar do que vai te ajudar a realizar seus sonhos, né? Que é o seu dinheiro, não tem jeito, né? Exatamente. Muito Eu bem. acho que tem outra palavra que a gente pode destacar. Escutativa. 2 palavras, no caso. A doutora precisa entender muito bem o que o paciente está passando e o que trouxe ele até aqui. Nós também. A Uhum. gente precisa conhecer muito bem o nosso cliente para estar alinhado com o objetivo dele, para levar o que de fato ele precisa. Então, acho que escutativa é outra chave aí do nosso podcast. É. Muito bem. Doutora, quiser dar umas palavras finais, enfim, o que quiser mesmo para fazer o fechamento aqui, fica à vontade. Eu agradeço, eu acho que eu adoro bate-papo assim, eu adoro falar de carreira. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, acho que deu para perceber, né? Porque se a gente não tiver, também Exato, tenha mesmo. a gente precisa ter tração para seguir, né? Que nunca é fácil. E agradecer tanto a oportunidade de estar falando sobre medicina num podcast que não é sobre saúde, né? Isso é bem legal. E o apoio de vocês, da Sacre, do Rafa, que passou pro Peixoto, e agora eu e a Giovana. Tudo isso vem muita confiança junto. É um excelente trabalho. Eu me sinto bem tranquila de deixar Muito bem. ali meus investimentos com vocês. Muito bem. Bom, então cumprimos a nossa promessa aqui no Nexo, né? O podcast que rende boas histórias. Mais uma boa história foi contada, está registrada. E obrigado, doutora, por abrir literalmente a casa aqui, né? A gente improvisar um estúdio aqui no seu consultório e fazer essa gravação. É isso aí, doutora. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. A gente sabe que a gente é super corrida, então obrigada por abrir essa hora para a gente conversar.
A gente só bagunçou 2 salas da clínica. Mas já fica aí o convite para quem é de São Paulo e que possa vir para cá também. Venha conhecer a clínica da doutora, que está em constante expansão, felizmente. E muito obrigada também pela confiança no nosso trabalho, que a gente possa seguir rendendo, de fato, muito bem na carteira também. Exatamente, junto comigo em todos esses desafios, né? Clínica, apartamento, filhos, quem sabe? É isso mesmo. Vocês vão abençoe. acompanhando a trajetória, né? Desde o ultrassom até, quem sabe, os filhos. É isso aí. Obrigada a vocês também. E se você também quer ser o nosso cliente, vai ter um link aqui na descrição, seja você escutando numa plataforma de streaming de áudio ou no YouTube, tem um link aqui também. Vai ter o QR Code do meu lado direito ou do meu lado esquerdo para você escanear e falar com o nosso time. A gente vai bater um papo para entender o seu momento, entender qual é o melhor serviço, qual é a melhor segmentação, enfim, vamos conhecer para daí sim a gente dar o primeiro passo aqui juntos. Conheça a Sacre e o BTG Pactual. Basta escanear aqui o QR Code e ser o nosso cliente. Um abraço e até a próxima. Até mais.